Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos dando início a mais um vídeo no canal para honra e glória de Deus, né? Que alegria ter você aqui comigo nesse momento e que desde já possamos chamar pela presença, pela unção do Espírito Santo, pois é Ele que faz a diferença no nosso meio. E, gente, é sério, é um privilégio para mim poder estar compartilhando desses momentos com vocês. Eu sei que a nossa audiência ainda é pequena, se bem que, sendo bem sincero, eu não me preocupo com isso, nem me importo, mas eu vejo que, poxa, me alegra tanto de saber que muitos assistem o canal, acompanham, realmente são edificados pela palavra de Deus. Isso para mim não tem preço, né? E hoje o tema do vídeo é um dos meus favoritos, que eu mais tô há tempo querendo gravar, mas ficava postergando, ou surgiu um tema na frente, gravava um vídeo na frente. E é um dos temas que eu mais lido nos últimos anos, né? Seja na minha própria vida, ou em discipulados, comunhões com amigos, irmãos na fé, né? E essa semana, então, eu tô vivendo ele, assim, na ponta da letra, né? Inclusive, eu tava deixando para gravar esse vídeo para amanhã, ou depois de amanhã, mas eu falei, cara, vamos gravar hoje, né? Tô gravando esse vídeo, são 7 horas da noite, né? E daqui a pouco estou indo para a Família Cristos, que é o nosso grupo de discipulado aqui na igreja. Umas igrejas chamam de célula, grupos caseiros, grupos de aquecimento, né? Vai depender da igreja, da denominação, mas são os grupos de discipulado. Eu falei, cara, consegui esse tempinho, vamos gravar, né? E tava orando, adorando a Deus, e eu tenho certeza que vai ser um dos meus vídeos favoritos desse canal, não importa quantos anos passem, né? E eu não sei você, mas eu acho que uma das perguntas que eu mais escuto, né, é: Fê, como eu faço para conciliar tudo? Diante da correria do dia de trabalhar, estudar, cuidar da família, dar atenção para a família, né? Às vezes gerir, poder ir na igreja, gerir as coisas que nos cercam, finanças, o cuidar do templo do Espírito Santo, né, da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa saúde mental, de pô, conseguir ler bem a Bíblia, ter um tempo de oração, ler livros cristãos, poder ser edificado pela palavra de Deus também. Às vezes, pô, eu passo muito tempo no trânsito, locomoção, às vezes preciso fazer um tratamento médico, preciso fazer tal coisa, o meu trabalho tá me demandando mais tempo do que eu imagino. E aí, sabe quando às vezes você tem o dia todo programado, vai dar conta de tudo, aí no meio do dia surge duas demandas urgentes que você nem podia prever e já acaba com toda a tua rotina e eu vejo que isso é mais comum do que eu imagino, né? E acontece na grande maioria da vida das pessoas, né? Um adendo que eu preciso fazer: esse vídeo não é para as pessoas que, poxa, ainda não tem esse estilo de vida, ainda não tem tanta responsabilidade, consegue ter uma qualidade de vida que você te permite, né, poder dar conta, né, de simplesmente tu. Jesus, quase babei aqui, mas glória a Deus, na vida real. Né, esse vídeo é para aquele cara que acorda às vezes 5:30 da manhã, precisa pegar 3 ônibus para estudar, para ir trabalhar, mais 4 para voltar. Chegando em casa, precisa dar conta das atividades domésticas, precisa estudar, precisa cuidar da família, precisa cuidar do tempo do Espírito Santo, quer buscar a Deus, quer fazer tudo e fala: meu Deus, como é que eu dou conta de tudo, né? E eu vejo que a grande maioria lida com o mesmo inimigo, que é a frustração, né? Eu não sei você, mas eu acredito que o meu maior inimigo nesses últimos anos, principalmente relacionado a esse assunto, é a frustração, que você fala, cara, diante de tamanho amor de Deus, tamanha bondade, tamanho perdão, tamanha graça, misericórdia, eu quero dar o meu melhor para Deus, eu quero dar o meu melhor para as pessoas que estão ao meu redor, eu quero poder realmente manifestar o reino de Deus na terra e diante de tanta graça, né, tanta misericórdia, eu quero poder fazer valer a pena a morte de Cristo. A gente se frustra. Sabe aquele sentimento de você tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas parece que nada você tá fazendo direito, né? Você tá dando conta de tudo e ao mesmo tempo não tá dando conta de nada. E você fala, cara, como eu faço para conciliar tudo? Então, eu realmente gostaria de poder me estender aqui nesse vídeo, talvez passe um pouco dos 10 minutos, só Deus vai saber. Mas eu creio que vai te edificar, e se você ficar até o final, eu creio que vai ser um divisor de águas, né? Eu oro para que toda palavra que saia desse vídeo, o Espírito Santo transforme em revelação em nossos corações, né? E eu sei que pode parecer um pouco sensacionalista e fatalista o que eu vou falar a seguir, mas você vai entender que não é, né? Não é meu tipo de conteúdo, eu não sou sensacionalista, fatalista. Então eu acredito que vocês vão entender o que eu vou falar a seguinte: quando as pessoas me perguntam, Fê, como eu faço para equilibrar tudo? Eu respondo, não existe equilíbrio. E isso é uma verdade difícil de aceitar, que eu demorei muito tempo para entender. É impossível, humanamente falando, racionalmente falando, equilibrar toda a vida.
Por quê? Às vezes você tá com o dia todo equilibrado, vai surgir uma demanda no meio do dia, né? Alguém vai te ligar precisando da tua ajuda, da tua presença no instante seguinte, né? É impossível equilibrar tudo. Então, Fê, por que você tá falando isso? Porque é aí que entra a graça de Deus, aí que entra a presença de Deus. Marcos Lucado, ele tem uma frase muito boa que um dia eu ouvi o pai citando numa pregação, que ele fala o seguinte: Deus não criou o homem para ser autossuficiente, pois ele é o Deus que provê. E é muito importante entender que Deus não nos criou para sermos autossuficientes. Se a gente ler a Bíblia, a gente pode ver desde o início que Deus não criou homens para ser auto-independente, autossuficiente, né? Eu não estou falando aqui financeiramente ou fisicamente, mas num contexto geral. No próprio Jardim do Éden, né, o homem ele precisava de Deus, né, ele se relacionava com Deus, ele buscava Deus, né, e se a gente for estender um pouco mais teologicamente, a gente pode dizer, tá, no Jardim do Éden havia autossuficiência porque não havia pecado, mas depois que o pecado entrou na humanidade, é impossível dizer que o homem continua conseguindo ser autossuficiente, né? Em toda a história a gente vê que precisa da intervenção de Deus e vai continuar precisando até a volta de Cristo para que o homem possa viver a vida que Deus tem para ele. Então, a primeira cultura que a gente precisa tirar, a primeira ideia contrária que precisamos tirar, o sofisma, é que nós precisamos ser autossuficientes, né? E aqui eu falo de todos os aspectos e principalmente de todas as nossas responsabilidades. Deus nos criou para precisarmos uns dos outros e principalmente da palavra de Deus, da pessoa do Espírito Santo. Então, não existe equilíbrio. Então, Fernando, se não existe equilíbrio, como é que eu faço para consolidar tudo, para conciliar tudo? E a resposta, por mais que a gente já tenha escutado, por mais que nós saibamos que você sabe o que eu vou falar a seguir, continua sendo a mesma, que é priorizando uma vida com Deus, né? E qual que é o ponto que eu quero dizer aqui? Uma vez perguntaram para Lutero que ele ia ter um dia muito ocupado, né? Desde cedo até a noite. Ele falou: olha, meu dia hoje vai ser muito ocupado, por isso eu vou gastar ainda mais tempo em oração e buscando a Deus. Porque o objetivo de Satanás é nos tirar da presença de Deus. A gente vê ali no povo israelita, antes de sair do Egito, quando Moisés chega e aparece para Faraó, né, fala: olha, vamos deixar o povo sair para sacrificar. Faraó, né, que tipifica Satanás, né, o império das trevas, a primeira coisa que ele faz é aumentar o trabalho, a responsabilidade, né, a cansadeira do dia do povo de Israel, do povo hebreu, né? Ele dobrou a carga de trabalho. Muitas vezes Satanás usa essa mesma estratégia, falando: olha, você não está dando conta de tudo, você precisa ter mais responsabilidade, você precisa terminar tudo, ainda fazer mil e uma coisas, você não está no seu corpo ideal, você não está lendo tanta Bíblia, você não está orando tanto, você podia ser um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, você podia estar fazendo mais na igreja, você podia estar estudando mais, você podia estar gastando mais tempo no trabalho, para nos roubar daquilo que realmente importa, que é a presença de Deus, né? E nós precisamos entender o princípio do descanso, principalmente no Novo Testamento. O descanso, ele não se tornou algo propriamente dito físico, mas sim espiritual. É claro que a gente precisa descansar o nosso corpo. Tem dias que a gente precisa fazer nada, né? De simplesmente dormir uma hora a mais, ir pra praia com a família. Se você mora numa cidade de praia, fazer um esporte, né? Não tô negando isso, mas eu me refiro principalmente ao descanso de alma, de mente, e falar: cara, minha vida, quem controla é Deus, quem é o Senhor da minha vida é Deus, eu estou nas mãos de Deus, como fala no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre o Onipotente, dirás ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, quem confio, né? Então, a primeira coisa que precisamos entender é o princípio do descanso na presença de Deus. Há muitos anos atrás eu escutei uma frase que eu nunca esqueci, que até anotei aqui no notebook: onde o nosso braço não alcança, a gente descansa. Né? Eu vou repetir para que a gente possa gravar: aonde o nosso braço não alcança, a gente descansa. Né? E é muito importante entendermos isso, né? Quantas vezes a gente se frustra, se preocupa, se cansa com coisas que estão fora do nosso alcance, né? E nós precisamos conseguir descansar. Então, né, voltando para a pergunta original do vídeo, foi como eu faço para encontrar equilíbrio? Não existe equilíbrio, existe vida de priorizar a Deus. Então, eu vou dar o meu exemplo para vocês, né? Todo mundo que me conhece de perto sabe da correria que é, e eu não conseguiria ter uma vida diferente
Tanto por ser filho de paulistas, né? E a gente brinca que quem nasce em São Paulo já nasce trabalhando, né? Já nasce chorando, falou, pô, me tirou do meu horário de trabalho aqui, pô, né? Tanto por entender que o meu dever, né, até para honrar o legado dos meus pais, tudo que eles fazem é poder ser o melhor filho para eles, né? E antes de ser o melhor filho para eles, eu preciso ser filho de Deus. Então, obviamente, eu busco ser um excelente trabalhador, né, fazendo mais do que a minha obrigação. Busco, né, da mesma maneira ajudar o máximo possível dentro de casa, a minha família, né, cuidar das coisas da igreja, discipular bem as ovelhas, como está lá em Provérbios, né, busque saber o estado das suas ovelhas. Então a gente tenta ser o mais pastoral possível, né, busco o máximo também buscar conciliar a vida de estudo, porque eu faço faculdade também, né, vida de oração, de leitura da Bíblia, de livros cristãos, né, agora com o canal do YouTube, entre tantas outras coisas que a gente faz, né? E eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo têm a vida muito mais corrida que a minha, né? E se perguntam a mesma coisa, como faço para conciliar tudo? E sabe o que eu faço, gente? Sendo bem sincero, eu abri mão de tentar ter equilíbrio na minha vida, né? Eu sento nos dias mais frustrantes assim e falo, amém, o que está no meu alcance? É isso que eu vou fazer e eu descanso. E aí sabe o que eu faço? Eu vou lá e oro mais um pouco. A minha mente, sabe o que a minha mente fala? Se você orar, você está perdendo tempo. Se você jejuar, você está perdendo tempo. Se você buscar ler mais um capítulo do livro, você está perdendo tempo. Mas eu sei que algo dentro de mim fala, filho, esse é o caminho que você tem que fazer. Porque eu entendo que ele luta minhas guerras, ele otimiza o tempo para mim, ele reme o tempo para mim. Então, nos dias ocupados, nos dias frustrantes, nos dias corridos do nosso cotidiano, precisamos gastar ainda mais tempo com a presença de Deus. Não deixe que o trabalho, né, a rotina te tire daquilo que mais importa. Não é Cristão não foi feito para viver cansado. Cristão não foi feito para viver triste. Cristão não foi feito para viver frustrado. Isso é muito importante entender. Se você tem passado os seus dias cansados, frustrados, tristes, existe algo de errado, algo fora do lugar. É claro que você pode ter dias maus, você pode ter dias puxados, mas quando você vê que isso começa a se tornar um padrão, quando seu olho começa a tremer, quando você começa a ter insônia porque você tem ansiedade, não consegue dormir, quando você está almoçando com as pessoas, mas a sua cabeça está em outro lugar, quando você está na igreja, quem já passou por isso, no meio do culto, o pastor pregando e você nem estava pensando nisso, você estava pensando no trabalho, você estava pensando no estudo, você estava pensando nas mil e uma coisas que você tem que fazer, chegar em casa e fazer aquilo. Às vezes você tá vendo esse vídeo, meu, e falando, cara, eu tenho que fazer tal e tal e tal e tal coisa, e isso são sinais que algumas coisas estão fora do lugar. Nós precisamos estar atentos aos sinais, né? Ninguém cai do dia para noite, ninguém tem um burnout do dia para noite, nenhum império cai do dia para noite, né? Nenhuma vida, família destruída do dia para noite, tudo começa com sinais. Então, como é que está a sua qualidade de sono? Como é que está seu tempo de descanso com a sua família? Como você tem cuidado do seu corpo? Quando você está na igreja, você realmente está na igreja prestando atenção, né? Quando você está sendo discipulado, você realmente está ali. Quando você está trabalhando, você realmente está prestando atenção no trabalho. É claro que são perguntas que eu faço para mim mesmo, mas o intuito é provocar a reflexão em nossos corações e até que ponto nós temos confiado e descansado em Deus. Porque além da frustração, isso começa a gerar ansiedade. Então, aonde o nosso braço não alcança, a gente vai descansar. E a primeira coisa que precisamos fazer é descansar na presença de Deus, priorizar a presença de Deus. Lembra que eu falei que muito mais que um descanso físico é espiritual. Talvez você vai continuar o dia mil e uma coisa corrido, mas você vai estar trabalhando xarabaçoderebarabaço, orando em línguas, buscando a Deus, adorando a Deus, escutando louvor, escutando um podcast. Você vai falar, cara, nada vai me roubar da presença de Deus. Pode tudo dar errado, mas eu não vou abrir mão da minha santidade, eu não vou abrir mão da presença de Deus, né? E isso é a coisa mais importante que tem, né? Eu vejo que eu, por exemplo, por ser sanguíneo, eu acredito que eu seja sanguíneo, sabe? Por mais que tenha gente que fala que eu seja fleumático, né? Eu brinco que eu sou colérico. Quando eu começo a ficar muito cansado, eu tendo a ficar estressado, né? Pavio curto, pouco diálogo, né? Tendo a ficar crítico, né? E eu começo a ver que isso são sinais que algo está fora do lugar. Talvez você seja o oposto, quando você está muito cansado, muito estressado, você fica às vezes muito chorão, você, poxa, fala demais, você não se cuida, fica, né, se expõe muito, cada um tem, é o seu padrão, eu me conheço, né, eu sei que quais são os sinais quando algo está fora do lugar, né, e eu vejo que nós precisamos entender que prioridade, eu gostaria que você gravasse essa frase, Fê, o que que é prioridade? É aquilo que o dinheiro não compra, né, prioridade é aquilo que o dinheiro não compra, é a sua vida com Deus, é a sua esposa,
estando feliz contigo, é seu marido estando feliz com você, é você ver seus filhos crescer, você ser um pai presente, uma mãe presente, né? Você poder cuidar do seu corpo. Quantas pessoas chegaram com seus 60, 70 anos de idade, com o corpo todo detonado, com danos irreversíveis, né? Prioridade é aquilo que o dinheiro não compra, é Deus, é a família, a sua saúde, né? É o seu tempo, às vezes, com as pessoas que você ama, de você enxergar os olhos das pessoas que você ama e falar o quanto elas são importantes para você, né? Ó, gente, fazer mais uma vez o adendo, trabalhe, estude, cumpra as suas obrigações perante a sociedade, até porque amar a família é poder prover para ela, é poder ser o melhor trabalhador, o melhor estudante, né? Aquilo que você foi colocado para fazer. Por isso que eu disse lá no início do vídeo, esse vídeo é para as pessoas que têm o dia corrido, né? Então eu não preciso falar para alguém que já se mata de trabalhar e estudar, que isso é importante, a pessoa já sabe, né? Meu papel aqui é fazer outro ponto. Então faça isso, mas não deixe de fazer isso que eu estou falando. Prioridade é aquilo que o dinheiro não compra. Então, nesses dias corridos, eu paro tudo e falo, cara, o que realmente é a minha prioridade? E aí eu lembro, então eu falei, poxa, eu não vou deixar de às vezes ter um tempo com a minha família, principalmente tempo com Deus, com coisas que são importantes, por causa de dinheiro, por causa de trabalho, por causa das empresas, por causa das coisas que tem que administrar. Não, eu vou priorizar a Deus. Porque eu não vou levar um carro para o céu, não vou levar uma casa para o céu, não vou levar dinheiro na conta para o céu, não vou levar, né, fama para o céu. Que eu vou levar para o céu é meu galardão, é o quanto eu fui cristão verdadeiramente dentro de casa, né, no lugar secreto, quanto eu cumpri aquilo que Deus realmente espera de mim. E isso é muito importante. Então, prioridade é aquilo que o dinheiro não compra. Não abra mão da sua vida com Deus, daquilo que importa para você, né? Por mais que eu não seja o maior fã de Hollywood, apesar de amar filme, né? Quantos filmes de Hollywood a gente vê que, por mais que os diretores não sejam cristãos, a mensagem é, cara, o que realmente importa? Quem que já viu aquele filme Clique, do Adam Sandler, que ele pega um controle, né, que é uma espécie de um controle mágico especial, que ele consegue acelerar o tempo e ir para o futuro, né, e aí ele chega velho e vê que tudo que ele precisava, no fundo, ele já tinha. E ele começa a chorar de desespero porque ele perdeu o relacionamento com a esposa, com os filhos, né? E, cara, eu choro vendo aquele filme e falo, meu Deus, né? Prioridade é realmente aquilo que o dinheiro não compra, né? Então, não abra mão daquilo que importa, né? Não existe esse equilíbrio, meus irmãos, da gente conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo sem antes colocar Deus em primeiro lugar, né? O equilíbrio da vida, sabe qual realmente é? Tá no primeiro amor, na presença de Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele vai te mostrar o que precisa fazer na hora. Imagina Jesus, né? Que tinha uma multidão quando ele desceu do monte esperando ele. 12 discípulos que ele precisava cuidar de forma muito intencional, porque eles que seriam responsáveis por propagar a mensagem. Alimentar a vida de oração intensa e jejum, porque Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% homem, né? É muito importante entender que eu vejo, infelizmente, algumas pessoas cometendo um pequeno deslize, falando que Jesus era metade Deus, metade homem. Não, Jesus era 100% Deus e também era 100% homem. Então, o lado 100% homem dele precisava de Deus. Também era tentado, precisava buscar estar em santidade. Da mesma maneira, ele precisava cuidar da mãe dele, ele precisava fazer os afazeres dele, né? E como que Jesus conciliava tudo? A Bíblia fala que os discípulos se impressionavam com a quantidade de tempo que ele passava orando. O padrão sempre vai ser o mesmo. E quanto mais corrido é o nosso dia, mais tempo a gente tem que passar buscando a Deus. Mais tempo a gente tem que passar na presença de Deus. E o problema, gente, é que eu faço isso muitas vezes, falo, cara, eu vou. E eu não vejo problema nisso, portanto, que você saiba descansar e saiba também ter uma boa vida de sono. Mas fala, cara, às vezes eu vou acordar 2 horas mais cedo, vou dormir 2 horas mais tarde para terminar todos os meus afazeres. E glória a Deus por isso, né? Não é algo errado, mas também não tão recomendável. Mas quantas vezes a gente faz a mesma coisa para buscar Deus? Fala, cara, hoje eu vou no monte buscar Deus. Hoje eu vou ficar 2 horas prostrado no meu quarto buscando a Deus. Ah, Fê, o que importa não é o tempo, é a qualidade. Verdade, mas também, né, a qualidade mostra a quantidade de tempo que a gente fica, né? Por exemplo, se a gente gosta de um jogo de futebol, a gente vai assistir ele do início ao fim. Então, até que ponto a vida com Deus realmente é a nossa prioridade? Por exemplo, né, como eu disse, eu vou me estender um pouco nesse vídeo, porque eu sei que alguns já me pediram vídeos um pouco mais longos e esse tema eu amo, gente, eu tô falando pra mim também. Né? E quantas vezes a gente já acorda, saber que tem mil uma coisa para resolver e a gente está totalmente tentado a pegar o celular e já começar a resolver os BOs. E aí a gente vai ter duas escolhas, fazer isso ou perder 15 minutos, perder entre aspas o nosso dia para ler a Bíblia.
para orar meia hora, vocês entendem? Tirar uma pausa ali no horário do almoço para buscar Deus de novo, né? Como Daniel, que, poxa, era o segundo depois do rei, era um dos caras talvez com maior responsabilidade de todo o Império Babilônico, né? Que foi o maior império do mundo da sua época. Ele orava 3 vezes por dia. Ele tirava 3 vezes do dia para buscar Deus. Pô, se Daniel conseguia, quem nós somos para não fazer isso? Né? E entender que amanhã é um novo dia, as misericórdias de Deus elas vão se renovar todas as manhãs. A gente pode ter dias frustrantes, pode estar tudo dando errado à nossa volta, mas você concorda comigo que amanhã é um novo dia? Talvez dinheiro você consiga de novo, né? Relacionamentos, contratos você consiga de novo, mas é aquilo que você perdeu no dia, que é irreversível porque você estava ansioso, frustrado e preocupado, que é ver o sorriso no rosto da sua esposa, dos seus filhos, cuidar do seu corpo, né? Buscar a sua vida com Deus. Cuidado, porque muitas vezes a gente se preocupa com perdas que são reversíveis, enquanto a gente está tendo perdas que são irreversíveis, né? Então a gente precisa entender que, cara, eu vou fazer o que está no meu alcance. Amanhã é um novo dia e eu vou priorizar a Deus. Né? Um dia eu escutei isso, eu nunca esqueci. Que a Bíblia fala, né, que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É claro que o choro tá, a noite está associada a trevas, onde não há revelação da palavra. E toda vez que a Bíblia fala sobre manhã, luz, está associada à revelação da palavra. Então, quando a Bíblia fala choro dura uma noite, significa que onde não há revelação da palavra, choro. Mas a alegria vem pela manhã, que significa que é onde entra a revelação da palavra, a palavra rema de Deus, a revelação da palavra de Deus, já há alegria, né? E glória a Deus por isso. Eu acredito que eu escutei isso do pastor Luciano Subirá. Mas um fato também que eu gostaria que a gente se atentasse é que o que acontece, irmãos, entre a noite e a manhã? A gente dorme, a gente descansa. Então, entre o choro da noite e a alegria da manhã, nós descansamos. Amém? Vocês estão comigo? E o descanso é principalmente mental, espiritual, de falar, cara, pode estar a tempestade que for, eu sei quem está no barco comigo. Eu sei quem está no controle da minha vida, eu sei quem me perdoou, eu sei quem me deu uma nova história, eu sei quem transformou a minha vida, o meu casamento, a minha família, eu sei daquele que guarda os meus dias, que é dono da minha vida. E isso acalma a guerra dentro de mim, isso acalma a tempestade, ele que me traz a paz, que excede todo entendimento. Então eu sei que eu tenho um pai que está no controle. E a partir daí eu descanso, eu confio em Deus. Então entre a noite e a manhã nós descansamos. Né? Então é muito importante entender isso. Até anotei aqui, quando tudo estiver dando errado, passe ainda mais tempo com Deus. Né? Muitas vezes a gente lida com notícias que são como um soco na boca do estômago, não é verdade? Sabe o que a gente tem que fazer? Colocar tudo diante de Deus, antes de sair reclamando, murmurando, chorando por todos os cantos. Vai chorar perante Deus, vai fazer que nem Ana, né? Ter um choro que parece que você tá bêbado, falando de tanto você suplicar perante Deus, mas você tem a certeza que você vai sair dali respondido, escutado por Deus. Passe mais tempo com Deus. A Bíblia fala, em João 20, eu acredito, 21. Depois tem que pegar ali a passagem, que Jesus no Monte das Oliveiras, né, quando ele estava orando, lembra a passagem que ele sua sangue? A Bíblia fala que quanto mais intensa a agonia que Jesus sentia, né, a batalha espiritual que ele estava passando, mais intensamente ele orava. E quanto maior a agonia que nós estamos passando, às vezes você está passando, vendo esse vídeo, passando um BO grande dentro de casa, um BO grande financeiramente, um BO grande na área de saúde, entre tantas outras coisas que pode estar passando, maior deve ser a nossa intensidade na oração, né? A gente se achegar diante do trono da graça e clamar por misericórdia, por graça diante de Deus. Então, onde o nosso braço não alcança, nós descansamos, né? Quando tudo estiver dando errado, passe ainda mais tempo com Deus. Não abra mão da sua família, não abra mão de ser discipulado, não abra mão de congregar, né? Quantas vezes a gente abre mão da igreja, né? Da vida com Deus. Irmãos, é muito importante entender que a gente não vive para a igreja, mas a gente vive para Deus, né? E, então eu não vou viver para as atividades ministeriais, mas eu vou viver para Deus. E por viver para Deus, eu entendo que, poxa, eu vou buscar ajudar a contribuir no crescimento da minha comunidade local, né? Na família da fé, porque as pessoas precisam do amor de Deus, a gente precisa amar o próximo. Pode ver que as pessoas mais maduras são aquelas que entendem que o mundo não gira em torno delas, né? Timothy Keller, ele fala algo muito interessante. Humildade, a verdadeira humildade, não é nem pensar muito de você, nem pensar pouco de você, é simplesmente não pensar em você.
Você é tão humilde que você passa o seu tempo, os seus dias pensando no próximo, pensando no reino de Deus, pensando, cara, como eu faço para ser um marido melhor para minha esposa, como eu faço para ser um pai melhor para os meus filhos, como eu posso ajudar fulano, como posso ajudar ciclano, como eu posso ganhar mais dinheiro, não para pegar para minha conta bancária, mas para abençoar mais. A pessoa humilde, biblicamente, é aquela que passa mais tempo pensando no próximo e no reino de Deus do que nela mesma, né? E muitas vezes a cultura do anticristo, né, o espírito do anticristo, como meu irmão fala no livro dele, nos leva a uma teologia humanista, onde o homem é o centro, né, o antropocentrismo dos dias de hoje, né, e é muito triste isso, né, é muito infeliz a gente pensar que Deus nos criou para sermos o centro de tudo, ao contrário, Deus nos criou para Ele ser o centro, né? Para ele receber a glória, para ele receber o louvor. E a teologia humanista nos leva a simplesmente ouvir uma pregação que passa a mão na nossa cabeça e fala, coitado de você, chore quanto precisar. E não, cara, toma a sua cruz, limpa o choro, se arrepende, vai ser alegre, porque Jesus já morreu na cruz por você. Então nós precisamos encontrar esse lugar de satisfação em Deus, entender, cara, se Jesus já morreu na cruz por mim, de fato ele morreu e ressuscitou, eu tenho um motivo para ser alegre hoje, para ser feliz hoje, pode estar tudo dando errado, tudo desmoronando, eu sei quem é meu Deus, eu sei que meu Deus é poderoso, que meu Deus não falha, que nada é impossível que crê, então eu vou descansar nele, eu vou confiar nele, eu vou desfrutar da vida. Se você não está desfrutando da vida, se você não está mais desfrutando da presença de Deus, existe algo de errado. Irmãos e irmãs, vamos tomar cuidado com os detalhes, com os sinais. Não é normal algumas coisas que a gente trata como normal hoje. Então não precisamos resolver tudo para ontem. Eu até anotei isso aqui. A beleza da vida é a própria jornada, não somente a linha de chegada. Nós podemos experimentar a presença de Deus hoje, nós podemos experimentar a bondade de Deus hoje. Deus continua e sempre continuará sendo bom. Então, sim, grande parte da mais extraordinária coisa que poderemos ver é a volta de Jesus, e que assim seja, que ele venha o quanto antes. Né, que possamos orar e apressar a vida do nosso Senhor, mas que não nos esqueçamos que possamos viver a eternidade hoje. Possamos desfrutar da presença de Deus hoje, possamos dobrar os nossos joelhos e ter um encontro com Deus hoje, possamos provar desse amor que é mais forte que a morte, como está lá em Cantares 8, hoje, que possamos experimentar mais dele hoje. Nós podemos ser felizes hoje, nós podemos descansar hoje, a vida pode ser boa hoje. Né? É muito triste porque muitas vezes a gente deixa se propagar no nosso meio uma cultura de sofrimento. Sabe quando você pergunta para o irmão, e aí, como é que tá as coisas? Cara, você não sabe, tá uma guerra, tá tudo dando errado, que sofrimento. E a gente começa a espiritualizar o sofrimento, como se quanto mais crente a pessoa é, mais ela é normal sofrer. Quanto mais cristã a pessoa é, mais ela tem que estar com 10 mil demônios atrás dela, né? O principado, o potestade, o próprio Satanás e pessoa querendo arregaçar com a vida dela, né? E de fato existe batalha espiritual, né? Existe sofrimento, só que sofrimento, à luz da Bíblia, é uma dádiva, não um ônus. Né? O império das trevas está te perseguindo, não é uma dádiva e não um ônus, né? Sofrer por Cristo é uma dádiva e não um ônus, não é desculpa para estar triste, não é desculpa para se achar melhor. Irmãos, não foi nenhuma, nem duas vezes que eu já vi casos da pessoa exaltar o sofrimento como para ela se sentir melhor. Tipo, pô, tá tudo dando errado, olha como eu sou crente de verdade, tá tudo dando errado, olha como eu tô causando estrago nas trevas, mas com um ar de tristeza, aquilo que Paulo fala, olha, cuidado com as pessoas que têm cara de piedade, entretanto negam o poder de Deus. Meus irmãos, o verdadeiro cristão pode estar tudo dando errado, mas sabe o que ele vai falar? O meu Deus é maior que tudo isso, tá tudo dando certo porque ele já morreu na cruz por mim. Olha, eu sou alegre porque aquele que habita em mim é maior do que habita nesse mundo. Olha, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Eu sou feliz porque a Bíblia fala em Apocalipse, felizes aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então sim, pode estar tudo dando errado, o sofrimento pode estar caindo no mundo alheio, mas eu aqui dentro, eu sou feliz porque eu carrego a presença de Deus. Nós precisamos quebrar a cultura de um sofrimento espiritualizado. Né, como aquela cultura de tristeza, de dor. É só a gente ver os louvores hoje, enaltecendo a dor do homem, né, enaltecendo o sofrimento do homem, como passando um Johnson no cabelo, fazendo crente, nossa, olha como é difícil ficar em santidade, olha como não é difícil não trair a esposa, olha como é difícil não ver pornografia, olha como não é difícil ver caixa 2. Meus irmãos, é a nossa obrigação, né, a gente trata como sofrimento
direito, aquilo que é a nossa obrigação. Nós devemos entender que a verdadeira cultura de um cristão é celebrar a presença de Deus, é celebrar a morte e sacrifício de Cristo na cruz por nós, é celebrar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, a salvação. Esse é o nosso dever, não devemos enaltecer o sofrimento, mas sim aquele que já sofreu em nosso lugar, que é Cristo. E é muito importante a gente entender isso. Ah, Fê, eu não faço isso. Mentira! Quantas vezes você já postou no Instagram uma história? Meu Deus, eu não aguentei de tanto trabalhar hoje. Quantas vezes você já postou no Instagram? Nossa, que trabalho que eu não aguento mais. Quantas vezes você já postou no Instagram? Eu tô só, né, o pó da rabiola, mas Deus me sustenta. Porque a gente gosta, a gente sabe disso, porque alimenta o nosso ego. Alimenta o nosso ego, a gente vê que a gente está sofrendo por um bem maior. Alimenta o nosso ego, a gente espiritualizar um sofrimento que no fundo é demoníaco, né? Como a gente precisa entender que muitas das coisas que a gente espiritualiza, no fundo a gente não está espiritualizando, está aumentando o nosso ego. Irmãos, é importante entender que o sofrimento é inevitável na vida de um cristão. Inevitável, mas é uma dádiva. É um presente sofrer por Cristo, é um presente ser perseguido pelo Evangelho, é um presente dizer não para o pecado, é um presente ser conhecido nos céus e temido no inferno, é um presente poder ter demônios te perseguindo, porque você sabe que tem 10 mil, o dobro de anjos, o triplo de anjos ao teu redor te guardando. Irmãos, é um presente, né? Não é um motivo de se vangloriar com um sofrimento de piedade, né? Eu não estou dizendo que a gente não pode se gloriar nos nossos sofrimentos, nas nossas fraquezas, mas vocês entendem o que eu estou falando, daquela cultura de sofrimento? Irmão, como é que tá as coisas? Ah, tá tudo mal, estou sofrendo, né? Jesus, estou pó da barrabiola. Quando é que a nossa resposta vai ser, olha, as coisas podem estar um pouco mais difíceis, mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Eu ainda não acredito que Ele realmente me perdoou, me resgatou daquela vida, que Ele me transformou um cara todo vagabundo, todo quebrado, num filho de Deus que carrega o reino de Deus. Sabe, a gente precisa ter olhos bons, os olhos de Cristo. Jesus fala em Apocalipse, olha, eu não lembro para qual igreja é essa, é Esmirna, tem que pegar lá, mas eu falo, é melhor que vocês comprem colírio de mim, para que vocês vejam a sua real condição, que vocês são pobres, cegos, nus. Né? E muitas vezes a gente precisa entender que o nosso maior pecado é a gente olhar a vida e o reino de Deus da maneira errada. A gente deixar que o mundo discipule a igreja quando é a igreja que deveria estar discipulando o mundo. Então, a gente vai ver que as músicas dos dias de hoje enaltecem o homem, né? As pautas ideológicas, políticas enaltecem o sofrimento do homem, a vida do homem. Mas, biblicamente, a Bíblia nos instrui a destruir o pecado, abominar o pecado e entender que o homem é pó e toda a glória, toda a honra, né? Tudo tem que ser revertido a Deus. E entender que esse é o princípio da vida. Então, fé, como conciliar tudo diante de tanta correria, diante de tantas coisas, descansando, priorizando verdadeiramente a presença de Deus, irmãos. Eu sei como é ter muitas vezes um dia cansado, um dia puxado, quando você às vezes está tentando dar conta de tudo e chega mensagem atrás do WhatsApp falando, Fê, me ajuda naquilo, faz tal coisa, mas isso não pode nos tirar da presença de Deus, não pode nos roubar daquilo que realmente importa. O trabalho, as pessoas, as necessidades vão ser mais importantes que o nosso propósito perante Deus, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, que possamos descansar, que possamos valorizar a presença de Deus. Irmãos, não importa o que aconteça no dia, não deixe de ler bem a Bíblia. Não importa o que aconteça no dia, não deixe de orar. Não importa o que aconteça no dia, não deixe de ter o seu tempo com o Espírito Santo. Pode estar caindo o mundo, você vai estar entendendo que Ele está no barco contigo, que você vai adorar Ele. Por favor, não abra mão da sua vida com Deus. Onde o nosso braço não alcança, a gente descansa. Prioridade, aquilo que o dinheiro não compra. Não abra mão da sua vida com Deus, entendendo que não existe um equilíbrio, né, racionalmente, humanamente falando. Existe priorizar a Deus e Deus que ajeita a nossa rotina. Hoje, eu já não tento mais ajeitar minha rotina. Eu entrego tudo para Deus, eu priorizo Deus e Ele me ajuda a conciliar tudo. Ele que me move, move meu tabuleiro, as minhas peças. É claro que gente, eu anoto exatamente o que eu vou fazer, tudo que eu tenho que fazer no dia. Eu tenho um bloco de notas que o nome é o que eu preciso fazer. Eu elenco tudo, escrevo tudo, né? Tem que ser disciplinado. Isso, assim, é obrigatório pelo cristão. Eu não estou fazendo apologia contrária a isso, tá? Só para deixar claro. Mas para pontuar que, no fundo, Deus precisa continuar sendo a nossa prioridade. Então, talvez a nossa guerra, verdadeiramente, não seja como conciliar tudo, mas é como não deixar que a ansiedade, a frustração roubem o lugar de Deus no nosso coração.
porque o dinheiro nunca vai estar bom o suficiente, como está em Eclesiastes, os olhos do homem nunca se fartam, né? Sempre podia estar melhor, a grama do vizinho sempre vai estar mais verde, você sempre podia estar dando mais, você sempre podia ser melhor, e a gente vai chegar com os cabelos brancos aos nossos 90, 100 anos de vida, se sentindo frustrado, sem ter desfrutado verdadeiramente a vida, olhando para Jesus e falando: Jesus, eu sei que você morreu na cruz por mim, morreu em meu lugar, se fez maldição em meu lugar, mas mesmo assim eu optei por viver uma vida triste, cansado e feliz, depressivo, estressado. É isso que a gente vai falar para Jesus quando a gente se encontrar com ele na eternidade. A gente vai falar: olha, eu sei que teve o sofrimento do tempo presente, Senhor, mas isso não se compara com a glória que há de ser revelada, como está lá em Romanos 8. Eu aproveitei a vida, eu preguei o evangelho até o último instante, eu preguei o evangelho até o meu último fôlego de vida, eu busquei a tua face até acabar as minhas forças, eu fui grato ao teu sacrifício. E é isso que realmente importa. Então, né, eu já me estendi demais aqui nesse vídeo, mas que possamos entender que para conciliarmos tudo diante de tanta correria do dia, basta a gente passar mais tempo na presença de Deus e entregar tudo para Ele. Entendendo que se Satanás vê que o que te faz ser tirado da presença de Deus, te rouba da presença de Deus, é o trabalho, né? E trabalho, eu não digo nem o trabalho financeiro, mas o trabalho como um todo, e responsabilidades, é isso que ele vai sempre te atacar, meu irmão, né? Não deixa nada, absolutamente nada, te roubar daquilo que realmente importa, amém? Que Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo. Se eu puder te pedir um favor, né? Compartilha esse vídeo, né? Curta, comenta, né? E me dê sugestões daquilo que vocês desejam ver, daquilo que vocês esperam, né? Que possamos sempre crescer em intimidade com Deus, que esse sempre vai ser nosso principal objetivo, não é verdade? Te vejo no próximo vídeo e vamos que Deus é bom, a vida é boa, né? Motivo de ser celebrado, apesar de todas as lutas que possa ter. Deus é muito maior, a graça de Deus é muito melhor. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Então que possamos nos celebrar, viver, ser alegres na presença do Senhor, como está lá nos Salmos, não lembro se é o 18, 19, 17 ali, que fala: olha, na presença de Deus, a plenitude de alegria, né? Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria, né? Alegria. Então que possamos nos alegrar. Amém? Então seja alegre, né? Te vejo no próximo vídeo.